Alô pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Novo Ocidente. E o vídeo de hoje é o primeiro de uma série que eu vou estar trazendo aqui no canal com o foco em esclarecer, em tirar dúvidas e trazer pessoas que estão no paganismo, no protestantismo, no ateísmo ou até mesmo no catolicismo, porém não entende plenamente como funciona, os porquês, enfim, a liturgia, os sacramentos, Deus, enfim. E no vídeo de hoje é, é o primeiro, é uma aula introdutória, mas eu não quero também trazer esse aspecto de aula. Não vai ser uma coisa maçante, uma hora de vídeo falando um monte de coisa que você, quando dá 2 minutos, já não tá mais prestando atenção. Vai ser uma coisa bem objetiva, tá? A gente vai caminhar passo a passo para entender o que a igreja ensina desde o começo para quem quer conhecer a fé católica de verdade, sem confusão. E a primeira pergunta que a gente tem que responder é: por que falar de Deus? Porque no fundo, toda a nossa vida gira em torno de Deus, mesmo quando a gente não percebe. Tudo que a gente busca, amor, sentido, felicidade, paz, tem a ver com Deus. Então hoje a gente vai ver por que falar de Deus é o ponto de partida de toda conversão. Todo ser humano, em algum momento da vida, sente aquela inquietação lá no fundo. Por que eu existo? Por que eu tô aqui? O que vem depois da morte? Qual que é o sentido da minha existência? Qual que é o sentido da existência humana? Nenhum animal se pergunta isso, só o homem. E sabe por quê? Porque a alma humana tem dentro de si um desejo que nada neste mundo consegue preencher. Santo Agostinho dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ou seja, a gente foi feito para Deus, por Deus e para Ele. O Catecismo diz que o desejo de Deus está gravado no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Mesmo quem se diz ateu sente essa sede de algo maior, da verdade, do amor, de plenitude. Isso é a alma gritando: eu fui feito para algo mais. A razão também leva a Deus. Agora é importante entender que acreditar em Deus não é coisa de gente sem razão. A própria razão mostra que Deus existe. Na verdade, não tem como acreditar em Deus sem estar fundamentado na razão. Não é uma coisa irracional ou sentimental, passional. É racional, puramente. Tudo que existe tem uma causa, nada surge do nada. Se existe um universo, deve haver um criador. Santo Tomás de Aquino explica assim: se existe movimento, se existe ordem, se existe causa e efeito, tem que existir uma causa primeira, que move tudo sem ser movida. Essa causa primeira é Deus. A Bíblia também fala disso. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus são vistas, sendo compreendidas por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Então, mesmo sem fé, a própria razão humana aponta para Deus. A fé não apaga a razão, ela a completa. A fé e a razão caminham juntas. E Deus quer ser conhecido. Mas Deus não é só uma ideia, ele é alguém. É um ser vivo, pessoal, que nos ama e quer se deixar conhecer. Por isso ele se revelou primeiro aos patriarcas, depois pelos profetas e finalmente por meio de Nosso Senhor. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A carta aos Hebreus diz: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora, mas agora nos falou por meio do Filho. E Jesus mesmo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste.
João 17:3. Falar de Deus, então, é responder a um chamado de amor. Ele não quer que a gente saiba só coisas sobre ele. Ele quer que a gente o conheça, o ame, o siga. Agora, olha o que acontece quando o homem tenta viver sem Deus. Ele perde o sentido da vida, ele fica vazio, confuso, sem saber o que é o bem e o mal, o que é certo e o errado. É o que a gente vê no mundo de hoje. Muita tecnologia, muita informação, mas pouca sabedoria, pouca paz. O Salmo 14 diz: insensato diz em seu coração, não há Deus. Bento XVI alertava: quem exclui Deus do horizonte da própria vida, mente a si mesmo e se priva do que faz a vida verdadeiramente humana. A verdade é simples: sem Deus o homem se perde, com Deus ele se encontra. Então, para resumir e para encerrar, falar de Deus é essencial porque ele é a origem e o fim de tudo. A fé começa quando a gente reconhece essa sede no coração. E Deus se revelou porque quer que a gente viva em amizade com ele, certo? Então eu vou finalizar por aqui e agradeço a presença, agradeço a todos os ouvintes, porque a princípio será apenas áudio, né? Não pretendo aparecer neste formato de vídeo, tá bom? Mas eu espero que esse primeiro episódio aqui, são vários episódios, tenha sido oportuno para você que está me ouvindo, que esteja procurando ouvir a voz de Deus, que esteja procurando o sentido da vida, que esteja procurando um rumo, que esteja procurando, enfim, conhecer a verdade. Aqui a gente vai tratar desses assuntos e explicar o catolicismo, que é a verdadeira igreja, a verdadeira religião fundada pelo próprio Deus. Então é isso, fiquem com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei.